Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É bom tê-los aqui, é bom nós estarmos reunidos mais uma noite e eu acredito que essa noite, assim como as outras, também será uma noite muito especial. Um feliz sábado para você, nós já estamos nas horas do sábado e é muito bom nós estarmos aqui reunidos. Envia o link aí para os seus amigos, curta o canal, tá certo? E vamos juntos adorar ao Senhor nesse sábado tão especial. Que Deus nos abençoe e vamos cantar. Existem tantos amores na vida. Amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória. Mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal. Olá, muito bem. Depois deste louvor que já se tornou conhecido de todos nós, acredito que você já está até cantando com mais facilidade. Eu quero convidar você mais uma vez para juntos fecharmos os olhos e falar com o nosso Deus antes do estudo da palavra nessa noite.
Vamos orar? Feche os olhos aí e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença mais uma noite. Ao longo de toda essa semana, o Senhor esteve conosco, falando a cada um de nós e alcançando o nosso coração. Nessa noite, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos praticamente já nas horas do sábado e queremos, ó Deus, desfrutar de cada segundo na tua presença. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez e que o Senhor nos alcance com a tua mensagem nessa noite. Ó Deus, que teu santo e bom Espírito esteja conosco agora, em cada lar que está aqui, ó Deus, sendo representado pelos teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, que cada lar seja visitado nesse momento e que haja decisão no coração de cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. É o texto para a nossa reflexão nessa noite. Hebreus 4, verso 15. Abra a sua Bíblia aí e vamos refletir nestes versos aqui. Eu quero ler com você não somente o livro de Hebreus 4, verso 15, mas eu quero ler também o livro de Apocalipse em outros 2 versos que vai nos ajudar a elucidar o tema dessa noite. Então, primeiro, Hebreus capítulo 4, versículo 15, o texto diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O segundo verso que eu quero ler com você está aí no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 22, verso 12, lá no finalzinho da Bíblia, é praticamente o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 12, eu leio assim: eis que venho sem demora, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? O outro verso que eu mencionei é Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Então, abra aí a sua Bíblia, volte só um pouquinho, você está em Apocalipse 22, é só voltar um pouquinho, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Veja só o que esse texto diz aqui. Apocalipse 7, 14, o texto bíblico diz assim: respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esse aqui é um dos textos que nós utilizamos num estudo anterior. E nessa noite eu quero conversar com você um pouquinho a respeito da figura de Cristo como sendo nosso juiz. A cada noite nós temos estudado um pouquinho a respeito da forma como Cristo tem agido na nossa vida e os títulos que ele recebe em cada ação que ele faz para cada um de nós. Então, nós vimos essa semana um Cristo como resgatador, um Cristo como advogado, um Cristo como sacerdote, como a bendita esperança. E nessa noite eu quero falar com você um pouquinho a respeito da figura de Cristo no papel de juiz. O que a palavra de Deus nos ensina acerca dessa ação de Cristo, dessa obra de Cristo? Para isso eu quero voltar um pouquinho no histórico que nós estudamos nesses últimos 4 dias falando a respeito do santuário. Não sei se você se lembra, mas nós falamos a respeito das festividades, a festa das primícias. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito da festa do Pentecoste, que acontecia 50 dias após a festa das primícias. Mas de todas as festas de Israel, que eram 7, as festas especiais, a festa mais importante para o povo israelita era a festa que acontecia no último dia, que era a celebração dessa festividade que marcava o momento em que o povo de Deus seria de uma vez por todas livre da condenação do pecado, que era chamado de o dia da expiação, ou a festa da expiação.
Era uma celebração, era um momento em que o povo estava na presença de Deus, ok? Então, só para a gente entender, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender esse estudo sobre o santuário, por ele ser muito cheio de detalhes, e nós vamos comparando as ações com as festividades, calendário, e às vezes fica um pouco confuso. Mas só para você entender, veja, o santuário era uma espécie de uma maquete daquilo que Deus tem no céu. Então ele mostrou para Moisés no monte e disse assim: Moisés, eu quero que você construa um santuário exatamente como eu vou te mostrar. É claro que se utilizando de ferramentas humanas e de artefatos que foram construídos pelos seres humanos, tudo aquilo que nós temos no santuário é apenas um símbolo daquilo que está no verdadeiro santuário celestial. No entanto, nós precisamos entender que a ideia de ilustrar o santuário através de uma maquete é porque Deus queria mostrar o plano de salvação de uma forma mais didática para o ser humano. Então, só para você entender, esse plano de salvação através do santuário, ele é representado em 3 fases específicas. Que fases seriam essas? Então, por exemplo, a primeira fase, que era a fase do sacrifício, em que Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele se entrega no lugar do pecador. E essa primeira fase, com base no santuário, é representado pela ação que acontecia lá no altar de sacrifício. Você se lembra? No santuário, logo quando você entrava no santuário, o primeiro móvel era o altar de sacrifício. Então, aquele móvel representava esta primeira fase do plano de salvação de Cristo, aonde Cristo morre no lugar do pecador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira fase era morrer no lugar do ser humano, como um salvador, ok? Como Cordeiro expiatório. A segunda fase, ela é a fase de mediação, foi a fase que nós estudamos ontem. Falamos a respeito do papel de Cristo como advogado, como mediador, como intercessor. E ele o faz quando ele entra no tabernáculo, ok? Então, a partir do momento que Cristo entra no tabernáculo, que ele assume a posição à destra de Deus no trono, ele começa o seu trabalho de intercessão. Então, essa é a segunda fase. Então, veja, primeiro Cristo morre pelo pecador, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, essa é a regra. Então, alguém precisa morrer para que o pecador seja liberto da condenação do pecado, para que não haja mais cobrança. Então, Cristo morre como o verdadeiro Cordeiro, ok? E essa é a razão porque Apocalipse capítulo 7, versículo 14, ele diz que aqueles que estão na presença de Deus foram aqueles que vieram de uma grande tribulação e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, o que significa essa vestes lavada no sangue do Cordeiro? Eles passaram por um processo de justificação, ou seja, eles foram justificados e os seus pecados já não existem mais, porque eles entregaram a sua vida a Jesus, e aí é como se fosse uma espécie de uma troca. Eles assumem o papel de Cristo como pessoas justas e Cristo assume o papel do pecador como um condenado. Aí Cristo morre no lugar do pecador. Então, quando esse processo acontece pela fé, nós entendemos que as pessoas que aceitam a Jesus, elas são justificadas. E aí acontece o processo de mediação. Cristo mediando essa ação do pecador que se entrega a seu favor e permite que ele seja o seu advogado. E a terceira fase do santuário é a fase de julgamento, é a fase final. E é sobre essa que nós vamos conversar hoje. E para isso, vamos voltar um pouquinho, como eu disse, para a gente entender essa festividade que acontecia com o povo de Israel. Então veja, passado o período, o ciclo anual, onde todos os dias os sacrifícios eles eram realizados pela manhã e pela tarde, e o povo levava ali o animal que era sacrificado no seu lugar, o sangue era retirado, era levado para dentro do tabernáculo, e esse sangue ele era aspergido nas cortinas do santuário, como se acontecesse uma transferência
de pecados. Então as pessoas transferiam seus pecados para o santuário, ok? Então passava pelo sacrifício, do sacrifício o sangue para dentro do santuário. Então o santuário durante o ano todo recebia os pecados de todas as pessoas. E no finalzinho desse ciclo anual era necessário que o santuário ele fosse purificado, que todos aqueles pecados eles fossem eliminados. A gente já deu uma prévia aqui, mas eu vou retornar um pouquinho para você poder compreender o que acontece aqui. Veja, nesse dia acontecia um ritual um tanto diferente. 2 bodes eram trazidos à presença do sacerdote, e o sacerdote lançava a sorte, ou seja, ele escolhia um daqueles bodes. Havia um critério para a escolha, e um daqueles bodes ele era dedicado ao Senhor, e o outro bode era chamado de o bode Azazel. O que era esse bode Azazel? O bode Azazel ele representava a figura do grande acusador, de Satanás. Então, o que acontecia? Os pecados de todas as pessoas eram transferidas para aquele animal, e aquele animal era levado para o deserto, e ele permanecia no deserto até morrer, ok? Enquanto isso, lá no santuário acontecia um outro sacrifício. Então, um outro animal era morto, era dedicado ao Senhor como um pedido de purificação dos pecados. Então veja, quando esse sacrifício era feito, o fogo naquele dia, ele se manifestava em cima da arca do concerto. Ou seja, Deus se manifestava em cima da arca do concerto, como se Deus estivesse aceitando aquele pedido de perdão e eliminando de uma vez por todas os pecados e purificando não somente o santuário, mas como toda a nação. Enquanto isso, o culpado de todos os pecados, que era o inimigo, representado pelo bode, estava no deserto e morria no deserto. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você encontra esta figura sendo representada no livro de Apocalipse capítulo 20. O texto diz, lá no livro de Apocalipse 20, eu quero ler umas partes desse livro para você. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, para nós podermos entender um pouquinho do que acontece nesse ritual aqui. Olha só, Apocalipse capítulo 20, ele fala justamente a respeito dessa fase final de execução, o encerramento do processo de julgamento de Cristo, ok? Olha só o que ele diz. Vi descer do céu, Apocalipse capítulo 20, ele diz assim, ó, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele acorrentou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e o fechou, e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então veja, aqui nesse verso é a representação, aqui aliás, é o acontecimento que é representado por esta ação do bode que era levado para o deserto. Assim como Satanás, ele fica numa terra desértica, numa terra sem ninguém, durante esse período de 1000 anos, ok? Porque os salvos vão estar no céu, amém? E eu creio que você vai fazer parte desse grupo. Enquanto os salvos vão estar no céu, encerrando essa fase final do julgamento, a terra vai estar completamente desolada, destruída, deserta, e Satanás fica preso ali. Ok? Então esse ritual do santuário representava essa fase final. E talvez você esteja se perguntando assim, pastor, mas se todo mundo já vai estar salvo, nós vamos estar no céu, por que nós temos ainda que passar por esse julgamento? Que tipo de julgamento é esse que acontece no céu? Veja, quando Cristo vem, nós entendemos pela palavra de Deus que todos aqueles que aceitaram a Jesus, eles irão ressuscitar, transformados, e os vivos serão transformados. E juntos, o texto diz, nós já lemos aqui, ele vai ser levado pelos anjos, vão ser arrebatados pelos anjos nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e vão viver para sempre com o Senhor. Então, durante esse período de 1000 anos, a gente vai estar no céu.
No entanto, quando nós chegarmos no céu, haverá um grupo de pessoas que, quem sabe, muitos de nós vamos imaginar assim, bom, essa pessoa não pode estar no céu, porque isso. Veja que o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, ele fala justamente a respeito da recompensa que cada um recebe por suas ações. Então, existem pessoas que a gente olha e diz assim, não, essa pessoa de jeito nenhum ela pode estar no céu. Não tem condições dela estar no céu. E de repente, você vai chegar no céu e você vai dar de cara com essa pessoa lá. Por outro lado, vai haver pessoas em que você vai dizer assim, não, essa pessoa precisa estar no céu. Eu acredito que essa pessoa é muito boa, ela precisa estar no céu. E de repente você chega no céu e não encontra com essa pessoa. Então veja, vai haver uma necessidade de uma justificativa. Então nós vamos recorrer a Deus e dizer assim, Senhor, por que fulano de tal não está aqui? Senhor, por que fulano está aqui? Você quer ver uma cena interessante que vai acontecer no céu? Imagine a cena. O apóstolo Estevão, a Bíblia diz que ele foi um homem cheio do poder do Espírito Santo. E, com toda certeza, Estevão vai estar na fileira dos salvos. No entanto, quando Estevão se assentar na fileira dos salvos lá no céu, ao lado de Estevão, quem sabe, vai sentar um outro homem chamado Paulo. Que no dia em que Estevão morreu, a palavra de Deus diz que Paulo consentia com aquela morte e ele ficou segurando as vestes das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Então a última cena que Estevão viu foi o apóstolo Paulo, que antigamente se chamava Saulo, ali juntamente com aquela turba apedrejando ele. Então, na concepção de Estevão, Paulo era um homem mau. E de repente ele vai estar no céu e Paulo vai estar sentado do lado dele. A pergunta de Estevão é, Senhor, o que esse homem está fazendo aqui? Então, naquele momento, diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, abriram-se os livros. Então, as pessoas foram julgadas com base naquilo que estava acontecendo no livro. Você entendeu como é que funciona essa fase final do juízo? Então, veja, esse juízo acontece um pouco antes do juízo de execução, que nós vamos falar dele já já. Então veja, as pessoas vão justificar, é um juízo de comprovação, já estamos na fase final dos acontecimentos. Então quando tudo for justificado no céu, quando todas as perguntas forem respondidas, termina um período de 1000 anos. E a palavra de Deus diz então que a cidade santa desce do céu juntamente com os salvos e o trono de Deus. E ali naquele momento, todos aqueles que não aceitaram Jesus, todos aqueles que estarão no pó da terra, eles ressuscitam para a execução final. E naquele momento, diz a palavra de Deus, que o inimigo de todos nós, ele arregimenta um exército ainda muito poderoso, porque agora ele vai reunir todos que estão envolvidos na face da terra e enganá-los pela última vez. Os salvos não participarão desse engano, porque já estão dentro da cidade santa. Mas aqueles que estão na terra, que se perderam por suas decisões, por suas escolhas e por não aceitarem a Jesus, estarão ali e serão enganados mais uma vez por Satanás. E o livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15, aliás, a partir do versículo 9, ele diz que todos aqueles que não foram achados no livro da vida, todos aqueles que não foram encontrados nesse livro, serão jogados dentro do lago de fogo, porque eles serão arregimentados por Satanás para invadir a cidade santa, e no momento em que eles montam esse exército e tentam invadir a cidade santa, a cidade dos salvos, eles serão destruídos para todo e sempre, juntamente com eles, Satanás, a morte e todas as coisas que nos trazem tristeza nesse mundo. Eu quero fechar aqui a minha fala confirmando aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O texto diz assim: Depois vi grande trono branco e aquele que nele se assentava, e a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos, e um outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e os Hades entregou os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte, o Hades, foram lançados no lago de fogo.
O lago de fogo é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados dentro do lago de fogo. Então veja, essa parte que a Bíblia descreve aqui no livro de Apocalipse, fechando esse cenário de pecado, ele está falando a respeito da destruição do mal, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que nos assola, de tudo aquilo que nos incomoda, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nesse dia, todas as coisas que têm nos impedido de entrar na presença de Deus será destruído. Mas aqueles que aceitarem ao Senhor, eles estarão salvos dentro da cidade santa. Quando o juízo final, a execução final acontecer, os que aceitaram a Jesus estarão dentro da cidade santa. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Sabendo que o tempo solene em que vivemos é extremamente precioso, que tipo de mudança você gostaria que Deus operasse na sua vida hoje? Para que ela não venha atrapalhar você nessa caminhada em direção a Cristo? Que tipo de transformação, que parte da sua vida você gostaria que hoje Cristo transformasse? Que parte da sua vida hoje tem impedido você de se aproximar de Jesus e tomar a decisão de entregar a sua vida a Ele? Aliás, durante toda essa semana nós fizemos apelo, nós convidamos você para estar na presença de Deus, apelamos para você decidir entregar a sua vida a Ele. Você aproveitou essas oportunidades? Porque se você não aproveitou essas oportunidades, Deus está lhe dando uma outra chance hoje. É agora, é nesse momento. E hoje o apelo de Deus é para que você decida estar ao lado dele. Com o estudo de hoje fica claro para mim e para você que não existe diversas direções, não existe diversas oportunidades, não existe diversos lados, só existem dois lados. O lado daqueles que vão viver a eternidade com Cristo e o lado daqueles que serão destruídos para todo sempre. E o lado no qual nós vamos estar no dia desse juízo final depende da decisão que nós tomamos hoje, aqui, agora, nesse momento, nessa oportunidade que Deus está nos dando. Por isso, o meu apelo nessa noite para você é para que você aceite essa transformação que Deus quer operar em você. Ele é o seu juiz, Ele é o meu juiz, Ele é o nosso juiz. No entanto, a palavra de Deus diz que Ele é um juiz justo e Ele julga com equidade, Ele julga com misericórdia. Por isso, eu e você precisamos aproveitar essa oportunidade que Ele está nos dando hoje, de nos colocar inteiramente nas mãos dEle e permitir que Ele julgue a nossa causa como um justo juiz, para que sejamos absolvidos da condenação final e viveremos eternamente na presença do Senhor. Quando nós olharmos e vermos um novo céu e uma nova terra que será construído, nós vamos ter a alegria e a satisfação de dizer que valeu a pena tomar a decisão, valeu a pena esperar, valeu a pena estar na presença de Deus, valeu a pena viver de acordo com a orientação de Cristo. Eu oro a Deus para que a sua decisão seja tomada hoje ao lado de Cristo. Enquanto você ouve esse louvor, é a oportunidade que Deus está dando para transformar a sua vida, para mudar o rumo da sua vida e conduzir você a salvo para Canaã celestial. Amém? Pra quem um dia foi ninguém,
Pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou, mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei. Pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. Cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Quero convidar você nesse momento para nós fecharmos os olhos e falarmos com Deus. Eu acredito que nessa noite você tomou a decisão correta. Eu creio que nessa noite você decidiu estar ao lado de Jesus. Afinal de contas, Ele é o justo juiz.
É com Ele que nós queremos viver a eternidade. É com Ele que nós queremos estar. A despeito das adversidades, dos problemas e das dificuldades, das lutas que iremos passar, é com Ele que nós queremos viver. Se esse é o seu desejo, feche seus olhos agora nesse momento e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, sabendo que um dia o Senhor julgará a terra, sabendo que um dia o Senhor virá com todo o seu poder, nós queremos hoje, Senhor, decidir estar ao teu lado. Não sabemos qual será o desfecho da nossa vida. Não sabemos os dias que se seguem, mas nós sabemos que hoje o Senhor está dando essa oportunidade. E nós queremos aproveitar essa oportunidade de entregar a nossa vida nas tuas mãos. Permitir que hoje o Senhor, como justo juiz, julgue a nossa causa e nos coloque, ó Deus, na fileira dos salvos. E queremos viver o restante da nossa vida, Senhor, ao teu lado. Que as nossas ações, as nossas práticas sejam dirigidas pelo teu Santo e bom Espírito. Que as nossas decisões e as nossas escolhas, ó Deus, seja de estar ao teu lado e viver uma vida segundo a tua orientação. Ó Deus, por favor, aceita a nossa entrega nessa noite. Eu te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.